Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, através do nosso amado pastor presidente, que tem nos concedido para estarmos aqui, não apenas para trazer uma palavra, mas estar também cultuando. Já sentimos a presença de Deus aqui nesse lugar, eu tenho certeza que Jesus está aqui entre nós. E a maior prova disso é que vidas estão se entregando a Jesus. É uma alegria também estar aqui nesta noite ao lado do nosso amigo evangelista Eliel, presbítero Wellington também, os demais irmãos aqui, toda a equipe da Rede Brasil, a nossa irmã Cíntia, lá do Templo Central, conjunto Família Louvor, também que Deus continue abençoando cada um dos seus filhos nesta noite. E desde já eu quero pedir a você que esteja orando, pela minha vida, para que o Senhor esteja nos ajudando nessa noite, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o nosso amigo, o Espírito Santo, esteja guiando aqui as minhas palavras, para que eu venha estar falando aquilo que Ele quer que eu fale para o seu povo, para você que está participando aí através da Rede Brasil, seja através da televisão, ou também do seu smartphone, ou também das rádios, E para isso, já queremos convidar o amado irmão, a irmã, nosso amigo, nossa amiga que está participando do culto, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João. Nós vamos ler, eu vou pedir licença aqui ao nosso evangelista, para estarmos lendo aqui um dos versículos que foi citado na leitura bíblica aqui do nosso culto, que está lá em João, capítulo 10, o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10, e eu queria chamar a sua atenção para o versículo de número 11. E se você tem uma Bíblia, você fica com sua Bíblia aberta, pois vamos estar citando alguns versículos para que a gente possa entender o que é que Deus quer falar conosco. Se você não tem uma Bíblia aí onde você está, vá prestando atenção, que eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao teu coração. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 10 e o versículo de número 11, que diz assim a palavra de Deus, palavras de Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meus amados irmãos, querido ouvinte da palavra de Deus, através desta afirmação, Jesus esperava que os seus ouvintes, naquele momento, que já eram familiarizados com os costumes dos pastores com as ovelhas, entendessem o que ele estava dizendo. Mais uma vez, Jesus estava se apresentando como o Messias de Israel, o Deus de Israel, através da figura do pastor. Agora, por que essa figura é tão importante? Por que Jesus usa a figura do pastor para trazer essa revelação, essa afirmação? A Bíblia vai mostrar que o pastoreio, junto com a agricultura, são uma das funções mais antigas do mundo. Quando nós vamos lá para o livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 1 ao 2, isso fica bem claro, pois a Bíblia diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então observe que a função de pastor e de lavrador são uma das funções mais antigas do mundo. E Jesus, ele gostava de usar o cotidiano dos judeus para trazer mensagens profundas. Jesus conseguia tratar de assuntos profundos com coisas simples, coisas do dia a dia dos judeus. Isso é extraordinário porque quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, tanto o doutor conseguia entender, como também uma criança conseguia entender a mensagem de Jesus. E nesse caso aqui, Jesus usa a figura do pastor, uma figura comum do cotidiano daqueles que estavam ouvindo Jesus falar naquele momento.
E essa figura é importante. A Bíblia vai nos mostrar pelo menos 3 classes de pastores que encontramos na palavra de Deus. Primeiro, nós temos os nômades. Eram pastores que vagavam com os seus rebanhos em busca de pasto e água. A Bíblia também vai mostrar os pastores estabelecidos. Eram pastores que geralmente apacentavam as ovelhas em uma área fixa, em um território fixo. Temos também os pastores contratados. Eram pastores que guiavam o rebanho de um proprietário rico, por exemplo, os pastores de Abraão. Abraão era um homem que tinha posses e tinha também pastores que trabalhavam para ele, cuidando dos seus rebanhos. A função do pastor era tão importante que Deus fez uso desta figura na formação dos maiores líderes de Israel. Temos o exemplo de Moisés, o exemplo do grande rei Davi, que foram homens chamados por Deus, tiveram um chamado muito importante, mas antes de Deus usar eles diante do seu povo, o Senhor preparou eles no pastoreio. Tanto Moisés como Davi, os irmãos bem sabem, cuidavam de ovelhas. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. E Moisés cuidava do rebanho do seu sogro Jetro. É por isso que a função do pastor, ela é utilizada várias vezes por Jesus, pelo próprio Senhor, na sua palavra. Os líderes, eles eram vistos como pastores e o povo era visto como seu rebanho. Temos um exemplo disso quando Moisés entende que está chegando o momento dele ter um sucessor. Ele faz uma oração a Deus. E na sua oração a Deus, Moisés pede ao Senhor uma pessoa que viesse com características de um pastor, que viesse cuidar do rebanho do Senhor, do povo de Deus. E em Números, capítulo 27, versículo 15 ao 17, Moisés conversando com Deus, ele diz assim: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. A congregação aí é o povo de Deus, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Observe que Moisés pede um sucessor que tivesse características de um pastor. Que figura importante é a figura do pastor. O Antigo Testamento várias vezes vai descrever o próprio Deus como o pastor de Israel. Por exemplo, o salmista no Salmo de número 100, verso 3, ele diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ainda no Salmo 79, verso 13, o salmista ele diz assim: assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos os teus louvores. No Salmo 80, verso 1, a gente pode ver mais uma vez a figura do pastor sendo assimilada com Deus. O Salmo 80, verso 1, o salmista diz: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Poderíamos citar mais outros exemplos aqui que mostram Deus como o pastor de Israel, aquele que cuida do seu rebanho, aquele que guia o seu rebanho. O próprio salmista Davi, que também foi pastor de ovelhas, ele expressa o seu amor, a sua gratidão a Deus, considerando o Senhor como seu pastor. E aí nós vemos o Salmo de número 23, o Salmo tão conhecido,
tanto por aqueles que servem ao Senhor, como também por aqueles que ainda não servem a Deus, mas conhecem o Salmo 23. Pois no Salmo 23, verso 1, o salmista vai declarar dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu acredito, evangelista Eliel, amados irmãos que estão em casa, que em um determinado momento Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, ele percebeu o quanto ele era importante para aquelas ovelhas. Ele percebeu que aquelas ovelhas dependiam dele, do seu cuidado, da provisão, da segurança, que ele como pastor proporcionava a elas. Mas em algum momento, Davi percebeu que ele também era ovelha e que havia um pastor que cuidava também de Davi. Então no Salmo 23, ele afirma isso dizendo: o Senhor é o meu pastor. E como o Senhor é o meu pastor, ele diz: nada me faltará. Glória a Deus por isso. No início do Salmo nós vemos Davi fazendo uma declaração afirmativa. Ele usa aí o pronome possessivo meu, indicando uma estreita relação com o seu pastor. Há uma intimidade, há um relacionamento entre o pastor e a sua ovelha. E Davi diz: ele é o meu pastor, eu sou a sua ovelha. Ele mostra que também Deus é um Deus de relacionamento. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Tudo que está sendo realizado aqui não é apenas um costume religioso, nós não estamos aqui por uma tradição, não. Nós estamos aqui por causa do relacionamento que nós temos com o nosso Pai, com o nosso pastor, com Deus. E você que está nos assistindo nesse momento, participando deste culto, pode também declarar isso nessa noite. Se você passa a ser filho de Deus através de Jesus, através de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, que Ele é aquele que tem poder para perdoar os seus pecados, você também vai poder declarar isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que trata de forma individual cada um de nós. O salmista Davi, tendo a Deus como seu pastor, ele encontra em Deus provisão. Ainda no Salmo 23, verso 2, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É por isso que ele diz: nada me faltará, porque ele tem a certeza que o seu pastor estaria provendo tudo aquilo que ele precisa. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. Davi encontra também em Deus, o seu pastor, descanso. No Salmo 23, verso 2, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz. O pastor, ele proporcionava noites tranquilas às ovelhas. As ovelhas conseguiam descansar, as ovelhas conseguiam dormir, porque havia um pastor que estava ali cuidando de cada uma delas. E não é diferente conosco. Nós só conseguimos ter paz, nós só conseguimos descansar por causa do cuidado de Deus com cada um de nós. E você que está participando do culto nessa noite, você também pode ter essa experiência. Foi cantado aqui, essa experiência pessoal. E você pode ser também testemunha do amor de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus, se Ele for também o teu pastor. A Bíblia ainda vai dizer que o salmista, no Salmo 3, verso 5, ele diz assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória. No Salmo 4, verso 8, ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só quem tem Deus como seu pastor pode ter paz, pode ter descanso, pode ter segurança. Você pode comprar o melhor colchão, você pode ter um quarto bonito, um quarto confortável, você pode ter um quarto bem ornamentado, mas se te faltar paz,
você vai deitar no colchão, você vai entrar no seu quarto e não vai ter descanso, não vai sentir a paz, não vai sentir aquele sono que só Deus pode dar. E meu amigo, você que me escuta nessa noite, se você precisa de paz, se você precisa de cuidado, se você precisa ter essa experiência, essa noite é possível, porque Jesus está falando contigo. Davi encontrava em Deus, o seu pastor, direção. No Salmo 23, verso 2, ele ainda diz assim: guia-me mansamente a águas tranquilas. As ovelhas são animais dóceis, né? Um animal tranquilo, um animal que por qualquer coisa ela se assusta. E o pastor não podia deixar as ovelhas em lugares onde as águas eram turbulentas, onde havia muito barulho, muito ruído. Qualquer barulhinho poderia assustar as ovelhas. Mas Davi diz: o meu pastor, ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus tem águas tranquilas para as suas ovelhas. Isso fala de calmaria, isso fala de paz. E Deus tem isso para o seu rebanho. Deus era o guia que guiava Davi pelo caminho certo e seguro. Como guia e pastor, ele sempre vai adiante. Davi encontrava em Deus também proteção, porque quando Deus vai adiante, há segurança no caminho. O pastor ia adiante do rebanho preparando o caminho. O pastor ia adiante do rebanho observando os perigos que poderia afetar as suas ovelhas. E quando Deus está adiante, quando Deus vai na frente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, quando Deus é o nosso pastor e vai na frente, dá tudo certo. Porque ainda que o inimigo venha se levantar contra o rebanho de Deus, o pastor estará ali, tomando conta das suas ovelhas e protegendo de todo mal. O salmista Davi ainda declara que ele encontra em Deus proteção. No Salmo 23, verso 4, ele chega a dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus! Tem momento que a ovelha ela anda por caminhos perigosos. E Davi, ele chama a atenção de cada um de nós nessa noite, porque quem tem Deus como seu pastor encontra proteção, seja qual for o caminho, independente das circunstâncias. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, porque o caminho do vale da sombra da morte, o nome já diz, é um caminho difícil. É um caminho que nem todo mundo está disposto a atravessar esse caminho. Mas tem momento em nossa vida que a gente entra por esse caminho. E quando entramos pelo caminho do vale da sombra da morte, nem todos os familiares entram por esse caminho. Nem todos os amigos, até aqueles que dizem ser os melhores amigos, entram por esse caminho. Mas Davi sabe, e nós também sabemos, que o nosso pastor, ainda que a gente ande pelo caminho do vale da sombra da morte, ele estará do nosso lado. E como ele está do nosso lado, há garantia de proteção. É por isso que Davi chega a dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Como é bom ter Deus como nosso pastor. O salmista ainda vai dizer que ele encontra em Deus cuidado. Salmo 23, verso 4, ele chega a dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram ferramentas comuns dos pastores. A vara servia muitas vezes para não deixar que as ovelhas se desviassem do caminho ou do rebanho. Às vezes a ovelha queria sair do caminho, o pastor usava a vara para fazer ela voltar ao caminho certo. O cajado, ele tinha a extremidade superior curvada em forma de gancho e servia para que o pastor viesse socorrer aquela ovelha que caiu no precipício, que caiu em buracos.
E muitas vezes era necessário o pastor estender o cajado e resgatar aquela ovelha. Oh, glória a Deus! Quantas vezes o nosso Deus, Ele usa também das ferramentas que Ele tem para nos manter pertinho dEle, para nos manter no caminho certo. De vez em quando Ele precisa usar a vara, de vez em quando Ele usa o cajado. Quantos de nós que estamos aqui hoje, em algum momento da nossa jornada, caímos em precipícios, em buracos que havia na jornada, mas o cajado, que também é símbolo da misericórdia do pastor, foi lá, nos resgatou e nos trouxe de volta para pertinho do pastor, nos trouxe de volta para o rebanho. E eu quero te dizer nessa noite, meu amado amigo e amiga que está participando deste culto, as misericórdias de Deus, a misericórdia do nosso pastor estão estendidas para você nessa noite. Não importa se você se desviou do caminho por algum motivo, não importa se você se encontra agora perdido em um precipício, não, a misericórdia de Deus está disponível para te resgatar nessa noite e te trazer de volta para o seu rebanho. Glória a Deus! E Jesus confirma isso, se declarando como o bom pastor. João capítulo 10, versículo 14, como bom pastor, ele vai mostrar que ele conhece cada uma de suas ovelhas. João 10, 14, ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Você consegue perceber mais uma vez que o nosso Deus é um Deus de relacionamento? Que o nosso Jesus, Ele tem interesse de ter um relacionamento com cada um de nós. Ele diz assim, eu sou o bom pastor e eu conheço cada uma das minhas ovelhas e elas também me conhecem. A gente só consegue conhecer Deus, só conseguimos conhecer Jesus porque há um interesse que parte primeiramente dele, de haver um relacionamento. E nessa noite a porta para esse relacionamento está aberta através de Jesus. Ainda em João capítulo 10, versículo 27, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Ele tem prazer de falar conosco. Se ele não se importasse, ele não falaria. Mas ele conversa com cada um de nós. Só estamos aqui porque falamos com ele hoje, porque ele tratou com cada um de nós. E nesse momento o Senhor está falando ao teu coração nesta noite. Você que também é ovelha, Jesus está te dizendo, eu te conheço. Aleluia. E você me conhece, você conhece a minha voz, você sabe quando é eu que estou falando. Glória a Deus. O salmista, diante dessa realidade, no Salmo 139, do verso 1 ao 4, ele diz assim, Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Observe como Deus está interessado em cada detalhe da nossa vida. Ele diz assim, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. E eu queria chamar a sua atenção aqui nessa noite. Deus, ele está interessado em cada detalhe da sua história, em cada detalhe da sua vida. Uma das provas que alguém se importa com a gente é quando estamos conversando com ela e ela presta atenção. Todo mundo gosta de, quando está conversando, perceber que a outra pessoa, quem está ouvindo, está olhando para você, está atenta ao que você está dizendo. E fica bem claro na palavra de Deus que Deus, ele não é indiferente às nossas necessidades, ele não é indiferente aos detalhes da nossa vida. Ele se importa com cada um. E se importa tanto que o salmista diz assim, ainda que eu não consiga expressar o que eu estou sentindo, ainda que muitas vezes não haja palavra em minha boca, e eu fico feliz com isso, evangelista Eliel, porque só Jesus pode fazer isso. Os amigos, os familiares, se você
fechar a boca, não falar nada, eles não vão saber o que você está sentindo. Quantas vezes em nossa vida estamos tristes, angustiados, preocupados, mas para que as pessoas não percebam, a gente está com um sorriso, a gente está demonstrando felicidade no rosto, mas por dentro estamos tristes. Mas com Jesus não, com Deus não. Ainda que chegue momentos que a gente não consiga expressar o que realmente estamos sentindo, sem precisar que a gente fale, Ele vai lá no interior da nossa alma. Ele vai onde ninguém pode ir, Ele vai na tua mente, Ele vai no teu coração, sonda os teus sentimentos e sabe como realmente você está. E eu estou falando para pessoas nessa noite que talvez estão tentando, se esforçando de mostrar uma felicidade para os outros que não é real, que não é verdadeira, porque ainda falta alguma coisa, falta a vida, falta a verdadeira felicidade que é Jesus. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite, eu conheço os teus pensamentos, eu conheço a tua alma, eu sei como está o teu coração nessa noite e eu quero ser o teu pastor, eu quero cuidar de você, eu sou o bom pastor. É Jesus que está falando isso para você nessa noite, glória a Deus. Como pastor, como bom pastor, Ele protege as suas ovelhas. Ele mesmo declara isso. Em João capítulo 10, versículo 15, a última parte, ele diz assim, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E que melhor declaração de amor que essa? Alguém dando a sua vida por outra pessoa. Você quer prova de que Deus te ama? Basta você olhar para a cruz. Na cruz foi escrita a maior declaração de amor de Deus para cada um de nós, onde Jesus se entrega por cada um de nós, pelos nossos pecados. Jesus te ama, Deus te ama, e o bom pastor está te dizendo nessa noite, eu te amo ao ponto de dar a minha vida por você. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Como pastor, Ele valoriza e ama cada uma das suas ovelhas, tanto as que estão no rebanho, como também aquelas que por algum motivo se afastaram do rebanho. Jesus vai contar uma parábola, né? Em Lucas capítulo 15 está registrado isso, no versículo 4 ao 6. E mais uma vez a gente vê aqui Jesus usando coisas simples do cotidiano para explicar um assunto tão profundo. E em Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 6, ele conta dizendo o seguinte, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. É relatado aqui um episódio onde um pastor que tinha 100 ovelhas, por algum motivo, uma das ovelhas se perdeu, se distanciou do rebanho. E quando aquele pastor percebeu, glória a Deus, mais uma vez a gente vê o cuidado do pastor. Apesar de ter um número grande, ele sentiu a falta de uma das ovelhas. Glória a Deus. Ele percebeu que tinha 99, mas faltava uma. Aí a Bíblia diz que ele fez o seguinte, ele deixa as 99 lá no deserto e vai à procura daquela ovelha que se perdeu. Aí Jesus diz, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aquela ovelha se perde. Pense comigo, a ovelha ela não foi criada para viver sozinha, isolada. A ovelha ela precisa estar com o seu rebanho. Mas ela se perde. Perdida, ela fica distante do seu pastor e do seu rebanho. Seguramente sozinha, com medo, assustada, sem ninguém por perto para cuidar dela.
tendo o perigo dos predadores. Quem sabe já ia anoitecendo naquele dia, porque o pastor buscava o melhor horário para sair com o seu rebanho, e seguramente era no fim da tarde, onde nem o sol estava muito quente, mas ainda não era noite. Mas aquela ovelha que se perdeu, o tempo foi passando, a noite foi chegando, e ela foi se assustando, o frio foi chegando, ela começa seguramente a tremer. E quem sabe, né, se fosse um ser racional, poderia pensar, estou perdida, a minha vida se acaba aqui, não tenho mais rebanho, não tenho mais pastor. Mas o pastor dela ama ela ao ponto de sair ao seu encontro, a Bíblia diz, até achá-la. Observe que a Bíblia deixa claro que há aqui uma intenção de não parar de procurar a ovelha perdida. O pastor queria achá-la. O pastor estava disposto a gastar o tempo que fosse, a gastar a sua força, a gastar os seus recursos, até achar a ovelha perdida. E sabe o que é que eu entendo aqui através do Espírito Santo? Que Deus está falando para alguém nessa noite, que Ele não desiste de você, Ele não abre mão de você. Deus está te dizendo através da palavra, eu não desisto de você. E uma prova de que Deus não desiste de você é que Ele marcou esse momento, esse dia, essa noite, para você estar aí ouvindo essa palavra. Ei, Jesus, o bom pastor, não desiste das suas ovelhas. Ainda que você esteja perdido, o Senhor está à tua procura. O Senhor está com interesse de cuidar de você, de voltar a ter você no seu rebanho. Ele cuida da sua ovelha. E eu acho interessante, pastor, porque seguramente aquela ovelha estava tremendo de medo, ao ponto de não conseguir voltar sozinha, mas a Bíblia diz que o pastor pega ela e coloca ela nos seus ombros. Olha o cuidado do pastor mais uma vez. O pastor poderia chegar, usar a vara, o cajado, tocar na ovelha, fazer ela voltar ao caminho e dizer, bora! Mas não, ele sabe como a ovelha estava. Ele pega ela e coloca nos seus ombros. Meu amigo, talvez pelas tuas forças você não consiga. Talvez pela sua capacidade, você não vê possibilidade de voltar a ser uma ovelha de Jesus. Mas nesta noite Jesus está te dizendo, ei, eu coloco você no braço. Se você quiser, eu coloco você nos braços. Mas eu tenho interesse de ter você pertinho de mim. Glória a Deus. E isso é demonstração de amor, de cuidado. O pastor também seguramente estava cansado depois daquela jornada, mas ele entendeu a necessidade da ovelha. E Jesus entende a tua necessidade, a necessidade da tua alma nessa noite. E se for preciso, Ele te coloca nos braços. Se for preciso, Ele te coloca nos braços. Mas uma coisa é certa, Ele está aqui disposto a cuidar de você. A Bíblia ainda vai mostrar em Ezequiel capítulo 34, versículo 15. Deus fala através do profeta dizendo, eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Aí ele diz assim, a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Eu não sei se você está como uma ovelha perdida, eu não sei se você está como uma ovelha quebrada, eu não sei se você está como uma ovelha enferma, eu não sei se você está como uma ovelha desgarrada, isso aí eu não sei. Mas o Senhor sabe como você se encontra nessa noite. Se você está enfermo, Ele é a cura para a tua alma. Se você está desgarrada, está perdida, Ele é o caminho para a salvação. Se você está distante, está, quem sabe, faminta, sedenta, Ele é o pão da vida, Ele é a fonte de água viva. E Ele está aqui para cuidar de você,
para verter sobre você o seu óleo que cura, o seu óleo que restaura. O óleo do pastor era utilizado para curar as feridas da ovelha. O óleo, ele tinha um poder curativo. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui para trazer cura para a tua alma. Quem sabe feridas foram abertas por causa do pecado, por causa dos vícios, por causa dos pecados, não importa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O bom pastor tem o remédio que você precisa. O bom pastor tem um remédio que a tua alma precisa. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 11, a primeira parte, o profeta diz que o Senhor, como pastor, apacentará entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Mais uma vez, Deus é apresentado como o pastor. E mais uma vez, a Bíblia mostra esse pastor pegando os seus cordeirinhos, as suas ovelhas no seu braço. Você está precisando se entregar aos braços do Pai nessa noite. Jesus morreu de braços abertos para você. E você precisa entender que hoje é uma oportunidade que Deus está te dando para você sentir o que nós aqui já sentimos. Como é bom estar nos braços do Pai. Como é bom estar nos braços do bom pastor. E eu quero terminar dizendo para você que se sente nessa noite como uma ovelha perdida. Para você que sente nessa noite como uma ovelha cansada, uma ovelha ferida, uma ovelha desorientada, porque a ovelha quando sai do rebanho, se afasta do pastor, ela fica sem orientação. E quem sabe eu estou falando para alguém que está desorientado nessa noite, não vê um rumo certo para a sua vida, não vê direção em canto nenhum. Ei, Deus está te dizendo nessa noite, vinde a mim, venha para os meus braços. Quero terminar com as palavras de Jesus para você que se sente como uma ovelha perdida nesta noite. As palavras que Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz assim, vinde a mim, aleluia, todos os que estáis cansados e oprimidos. E ele diz assim, e eu vos aliviarei. Você que precisa de alívio, você que precisa de alívio nesta noite para a tua alma, Jesus está te convidando, está te dizendo, vinde a mim, venha para mim, venha para os meus braços, venha para o bom pastor, venha para aquele que tem o poder de restaurar a tua vida, de perdoar os teus pecados, venha para aquele que é o nosso Pai, o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho, o nosso Papai, aquele que, quando estamos em seus braços, a gente sente descanso. Eu falo para você que precisa de descanso. Eu falo para você que precisa de paz. Eu falo para você que precisa de um rumo em sua vida. Jesus é a solução para você nessa noite. E eu encerro minhas palavras dizendo, Jesus está aqui. Jesus está aí. Jesus está aí pertinho de você agora. Isso que você está sentindo em seu coração, esse desejo de se entregar, esse desejo de chorar diante de Deus, é prova de que o Espírito Santo está aí falando contigo. Ei, vem para os braços do bom pastor. O bom pastor, ele te chama nessa noite. E se você vir aos braços do bom pastor, fique certo, a salvação para a tua vida, a descanso, a paz, a perdão, a provisão, a cuidado, a amor, nada te faltará se o Senhor for o teu pastor. Vem para Jesus nessa noite, que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.